Bom, boa noite. Vamos refletir hoje um estudo bem interessante, está no Livro dos Espíritos, um item que Kardec chama Prelúdio da Volta, uma sequência de 14 perguntas, né, que está no capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, né, que é o do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, a segunda parte do livro, o segundo livro, como alguns chamam, na qual Kardec retira dessa sequência de perguntas, dessa segunda parte, o conhecimento necessário para nos trazer mais à frente o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos, dividido em 4 grandes capítulos, 4 grandes partes, né, que alguns também chamam de 4 livros. Estamos no segundo, no capítulo 7, intitulado Da Volta do Mundo, a Vida Corporal. Então é uma sequência de 14 perguntas. Nossa proposta hoje é fazer uma analogia divertida para que a gente possa compreender melhor o significado dos ensinamentos dessas 14 questões, que Kardec, como eu disse agora há pouco, intitula Prelúdio da Volta. Antes de mais nada, vamos definir o que é prelúdio. Está no dicionário. Ato preliminar. Primeiro passo para alguma coisa. Primeira etapa para determinado desfecho. Então, prelúdio é uma preparação, é um treinamento, um planejamento para alguma coisa. Um prelúdio, o nome já diz, pré, né? Algo que vem antes, né? Então, prelúdio da volta. Que volta? Nós estamos aonde? Qual foi o capítulo que eu disse que nós estamos agora? Da volta do mundo à vida corporal. Então, prelúdio, planejamento, preparação para a volta. Mas antes de iniciar, eu queria propor... Esqueci a água, olha. Mas antes de iniciar, eu queria propor uma reflexão. Quem são os mortos? Quem são os mortos? O que são os mortos? Ou melhor, quem são os mortos? Emmanuel nos diz, em uma de suas obras, uma frase muito forte, muito impactante, na qual ele diz: vocês, se referindo a nós encarnados, vocês estão sepultados na matéria deste mundo. Uma frase forte, mas verdadeira. Quem são os mortos e quem são os vivos? Porque nós, do nosso ponto de vista mesquinho, acreditamos que a vida só existe aqui. Então nós é que estamos vivos e quem está do lado de lá é quem está morto, não é assim? Mas a proposta do Espiritismo uma das propostas do Espiritismo é que a gente mude esse paradigma, mude a chave desse conhecimento. Tem alguma coisa aqui que não está muito correta. Como é o ditado, Maria? Tem alguma coisa que está errada, que não está muito certa, como é? Uma coisa certa. Tem uma coisa... Você diz bastante, rapaz. Tem uma coisa certa que não está errada, sei lá, uma coisa assim. Algo errado não está certo, né? Então, onde está a verdadeira vida? Aquela que nunca se extingue. Aqui ou lá? Lá. Então nós é que somos os mortos, meus queridos. Como diz Emmanuel, nós estamos sepultados na matéria. Nós é que estamos, de certa forma, realmente desacordados da verdadeira vida. No item 6 da introdução do Evangelho segundo o Espírito, do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz uma reflexão bem interessante. O mundo normal primitivo, qual é? É aqui ou é o mundo espiritual? O mundo espiritual. No item 6, lá da introdução, ele diz, em outras palavras, que se o mundo corporal não existisse, o espiritual continuaria existindo normalmente. Já o contrário, não. Sem o mundo espiritual, o mundo corporal não existiria, a Terra seria apenas uma bola de matéria aí vagando pelo espaço. Então o mundo normal primitivo é lá. A verdadeira vida é lá. Temos que mudar esse ponto de vista. Nós temos que entender que nós estamos mortos provisoriamente. Lá estão os vivos verdadeiramente. O Espiritismo nos propõe esse raciocínio vital para o nosso conhecimento de nós mesmos. A vida orgânica na Terra possui importância secundária. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós estamos em estado transitório. Como diz aquela velha máxima muito conhecida no meio espírita, nós não somos homens no sentido de humanidade. Nós não somos homens em uma experiência espiritual. Nós somos espíritos em uma experiência humana. É diferente. Temos que mudar esse ponto de vista. Esse é o ponto.
Então, para quem está no mundo espiritual, prestes a reencarnar, a volta para a vida física seria a morte para o espírito? Vamos analisar agora como se a gente estivesse lá. Sim, seria a morte, né? E há uma comoção lá. Choro, dor, despedida. Então, a gente mudando para o ponto de vista, prelúdio da volta ou prelúdio da ida, né? Os espíritos respondem a Kardec encarnado. Então, Kardec chama de prelúdio da volta. Mas para quem está lá, é um prelúdio da ida. Então, Kardec inicia o questionário, mas antes eu quero traçar aqui, eu quero propor um paralelo, uma analogia, para a gente compreender bem essas questões que eu vou falar rapidamente. Não vou lê-las por completo, ficaria cansativo. Então vamos traçar um paralelo aqui. Eu tive uma ideia hoje, preparando essa palestra, de um jovem que está partindo para uma viagem de intercâmbio, né? Acontece muito. A pessoa consegue uma bolsa de estudos em outro país e vai lá estudar uma disciplina e aproveitar e aprender o idioma daquele país, né? Chama-se intercâmbio. Então vamos analisar as perguntas e as respostas que Kardec obtém nesse item, traçando esse paralelo como se fosse um jovem que conseguiu uma bolsa e vai fazer um intercâmbio, uma viagem. Então um jovem que nunca saiu de casa, né? Está ali com o pai e a mãe, vivendo, consegue esse intercâmbio no estrangeiro. Na questão 330, que é quando começa o item prelúdio da volta, Kardec pergunta se os espíritos sabem quando vão reencarnar. E os espíritos respondem que eles pressentem o momento. Eles fazem trazem também uma comparação bem bonita. É como um cego que se aproxima do fogo. Está lá na resposta. O livro dos Espíritos é belíssimo. Então um cego que aproxima-se do fogo, ele pressente, né? Opa, aqui tem um fogo. Aqui eu estou me aproximando, o calor está aumentando. Então da mesma forma o espírito estando lá, ele pressente, ele sente, está chegando a hora de eu reencarnar. Da mesma forma como nós conhecemos milhares de casos de pessoas que antes de morrer pressentem, né? Tem algumas premonições, parece que fulano estava adivinhando que ia morrer, né? A gente não costuma dizer isso. Então há esse pressentimento também quando o espírito está para vir de lá para cá. Então esse jovem que conseguiu esse intercâmbio, ele já sabe o dia que vai viajar, né? Geralmente ele já tem a passagem comprada, tudo, já sabe o dia. Então a gente pressente que vai chegar o momento. E o jovem, ele se preocupa com essa viagem? Vocês acham que sim? Todo mundo se preocuparia, né? Uma coisa desconhecida, uma experiência que você nunca viveu. É o que Kardec pergunta na 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há em que tal coisa não pensam, nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. O que significa isso? Que muitos são convidados, né, compulsoriamente a reencarnar, né, chama-se reencarnações compulsórias, não se dão nem conta que estão vindo devido ao grande atraso moral dessa criatura, moral intelectual. Muitos estão lá no mundo espiritual, naquelas cidades tenebrosas, né, espirituais ali, satisfeitos por estarem lá. Mas vai chegar um momento que a lei do progresso, que é uma lei divina, que é uma lei natural, vai, de certa forma, pedir educadamente que ele progrida. O progresso nos impele para frente. Então ele vai ter que reencarnar. Então eles se preocupam, né? Quem já tem uma certa compreensão, estando desencarnado na erraticidade, eles compreendem e têm uma certa preocupação. Vou ter que voltar mais uma vez para o mundo de dores e sofrimentos. A apreensão com essa viagem pode fazer esse jovem adiantar ou atrasar a sua partida? Pode, né? Na 332 é o que Kardec pergunta. Pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Eu quero ir, pelo amor de Deus, eu preciso ir, deixa eu reencarnar, né? Pode acontecer. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. É o que a gente chama de procrastinação. Depois eu reencarno, né? Mais para frente, deixa o tempo passar, né? Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Olha o que os espíritos respondem. Então, da mesma forma que muitos procrastinam e muitos querem logo vir,
o jovem dessa viagem também poderia dizer, eu quero logo viajar para esse país. Deixa eu ir embora. Logo, se eu tenho que ir, não tem que ir mesmo, então deixa eu logo ir. Como também ele poderia, mãe, pai, deixa para comprar a passagem tal mês. Não, bota mais para frente, né? A mesma coisa. Se o jovem que vai fazer esse intercâmbio se amedrontasse a tal ponto com essa viagem, ele poderia ir postergando indefinidamente? É o que Kardec pergunta na 333. E a resposta é, indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Aquilo que eu acabei de falar, né? O progresso, né, que está gravado em nossa consciência, nos impelindo a progredir, a evoluir, né? Esse é o objetivo de estarmos aqui. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. Então, trazendo para a nossa analogia, a instituição que deu a bolsa, né, de estudos, uma hora vai perguntar para o jovem lá, você vem ou não? Né? É a mesma coisa. Você vai vir ou não? Como é? Ou vai querer perder a bolsa, né? Você não vinha até tal dia, vai perder. Vai perder, exatamente. Outra questão que nos vem, o estilo de roupa que esse jovem vai usar no outro país. Né? Outro país, outra cultura, outra vestimenta, né? Outro vestuário. Então, o estilo de roupa que esse jovem vai usar no outro país já é predefinido ou ele vai sem planejamento de vestuário nenhum? Apenas lá descobre como se vestir. O que vocês acham? Tem que planejar, né? Tem que comprar, né? Se for num lugar frio, né? Isso, é exatamente o que Kardec pergunta na 334. Só que aqui ele fala de corpo. Vamos trazer para nossa analogia que corpo seria a roupa, né? A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? E os espíritos respondem. O espírito é sempre designado de antemão. Então, antes de encarnar, ele já sabe, eu vou encarnar aquele corpo, naquele corpinho ali, daquele ser que está se formando, que vai ter tais características. Ele sabe, ele tem a consciência, né? Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Escolhido a prova do planejamento reencarnatório, né? Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente, sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Ou seja, a instituição, trazendo para a nossa analogia, a instituição que deu a bolsa vai dizer, olha, aqui você vai estudar tal coisa, né? E as pessoas que vivem aqui, elas se vestem de tal forma, né? Seria bom você já definir o seu guarda-roupa antes de vir para cá, não é? Se a gente fizer essa comparação, não fica melhor de entender as respostas, né? A gente fazendo analogias. Então seria basicamente isso. E Kardec segue o questionário na 335, na 337, na 336, quer dizer, mas na 337, Kardec faz uma pergunta interessante. Trazendo para nossa analogia, os pais do jovem, os pais, né, podem, em certo momento da vida, exigir que ele saia de casa e vá estudar? Acontece muito, né? Tem muitos aí que são muito acomodados com a vida boa, que o pai e a mãe dá, não querem, né? Esses dias eu vi uma notícia lá nos Estados Unidos, um pai e a mãe tiveram que ir na justiça para obrigar o filho, que já tinha 40 e tantos anos, a sair de casa. Vai, rapaz, cuida. Aqui não, tu faz questão de ficar aqui em casa. Vários Estados Unidos, É. verdade. E é o que ele... Quando você tem para a faculdade, Isso. E é o que ele pergunta na 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Né? Não é o mesmo sentido de raciocínio. Lembrando que Deus aqui no sentido das questões de Kardec seriam os mentores espirituais, né? Que fazem a vontade de Deus, que fazem a vontade do Pai. Então são esses mentores que determinam, esses espíritos muito iluminados, né? Que trabalham na seara do Cristo, que são incumbidos de planejar as encarnações de seus irmãos, já que se eles não tiverem condições para isso. Então eles vêm aqui, de certa forma, nos auxiliam. Então Kardec aqui chama Deus, mas são espíritos fazendo a vontade de Deus, né? E o corpo aqui seria agora, né, mudando o sentido da analogia, seria a vaga dessa universidade, né? Então pode a união do espírito a determinado corpo, né, ser imposta por Deus? Pode, do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa, né? Aqueles espíritos que não têm condições de planejar a sua reencarnação, por muito atraso moral, intelectual, outros espíritos fazem isso por ele, mais evoluídos, incumbidos dessa tarefa. Então,
Os pais, né, na analogia, mais experientes, né, do que o filho, naturalmente, diante da indecisão do jovem, pode sugerir um curso para o filho, orientar, aconselhar, né? Ó, meu filho, pelo que a gente conhece de você, você se daria muito bem nesse curso aqui. Vai lá, ó, tem uma universidade ali, a gente consegue uma vaga, a gente consegue um corpo para você, né? Trazendo para a analogia para a revelação das questões, né? Outra dúvida que nos vem. Existem vagas infinitas nesse intercâmbio lá, da universidade que o jovem vai estudar? Quem chegar lá vai ser aceito? Não. É o que Kardec pergunta na 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo, vaga, né, destinado a nascer, quem é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo, a vaga, né? E os espíritos respondem, muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus, né, os mentores, é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Ou seja, não existe vagas indefinidas, não existe corpos à vontade aqui para todo mundo reencarnar, não. Né? Você tem que fazer jus, tem que fazer merecimento àquela vaga, àquele corpo. E é uma fila imensa. São bilhões de espíritos querendo reencarnar. Então nós que estamos aqui, estamos numa oportunidade maravilhosa. E temos que agradecer a Deus todos os dias por mais uma experiência na carne, por mais uma encarnação, onde certamente, eu acredito, que nós iremos progredir bastante. Estamos nos esforçando para isso, né? No momento da viagem, falando ainda da nossa analogia aqui que a gente escolheu. No momento da viagem, lá no aeroporto, o jovem vai ficar tenso, preocupado, perturbado na hora da despedida dos pais? Vai, e eu tenho experiência nisso, própria. Né? Quando eu fui morar no exterior, quando eu cheguei no aeroporto de Recife, que mamãe entrou no carro, que saiu de volta pra cá, que a gente ficou sozinho olhando pra cara do outro. Nada de quem veio fazer aqui? Chama ele de volta aí, eu quero voltar pro Rio Grande do Norte. A gente ficou meio nervoso lá. E o pior é que não aparecia as passagens. A moça lá no sistema, quando botava os nomes da gente, não, o voo vai sair daqui a 10 minutos, não tem o nome de vocês aqui, não. Isso era a gente ligando pro Caribe e o nosso empresário lá, mas tá aí, eu paguei as passagens, tá aí. Aí nada, e o avião decolou, a gente perdeu o voo. Aí foi que um teve a ideia de olhar no CPF do irmão do nosso empresário lá, e tava lá todas as reservas. Aí a moça teve que remarcar a gente num voo de quase de noite, aí a gente conseguiu embarcar, mas a gente ficou nervoso demais, alguns choraram, eu quero voltar, chama ele de volta o motorista, eu desisto disso, mas deu certo, fomos e... Então, nessa analogia é isso. O jovem vai ficar tenso, vai ficar preocupado, e é o que Kardec pergunta na espetacular questão 339. Por que eu fiz questão de frisar que ela é espetacular? Olha só a pergunta e a resposta. Então, na espetacular questão 339, vocês vão entender porque eu estou chamando ela de espetacular. Kardec pergunta, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar? Olha só que pergunta. Né? Eu falei agora da apreensão do jovem para viajar, né? E olha só a resposta. Muito maior, né? E sobretudo mais longa. Kardec perguntou se a perturbação para reencarnar é a mesma para desencarnar. A gente, quando está desencarnando, a gente vai em perturbação, que é natural, né? Desligando do corpo. E os espíritos respondem que para encarnar, a perturbação é muito maior e mais longa, né? Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Ponto de vista. Olha só que resposta. A gente passa 9 meses na barriga da nossa mãe ali, os laços sendo firmados, né? Dizem, se não me engano, André Luiz, que o bebê que se mexe muito na barriga da mãe porque a perturbação ali está sendo mais intensa. A gravidez mais difícil para a mãe, né? A mãe compartilha as energias perispirituais com aquele ser que está reencarnando, né? Por isso que ela tem muito enjoo, muita coisa que muda o corpo dela todinho. Então, aquelas gravidezes bem difíceis, aquele bebê que se mexe bastante, ele está ali num processo de perturbação, de reencarnação mais penoso. Muitos não queriam nem reencarnar, né? Estão ali tentando se livrar daquele espírito que está... O espírito está tentando se livrar daquele corpo que está cobrindo ele, né? Mas chega uma hora que tem que nascer. Então essa perturbação é mais penosa, olha só.
do que o Espiritismo nos ensina. Muito maior do que a da desencarnação. Então, nascer é mais penoso para nós do que morrer. Não é? Não é o que essa questão nos ensina? Então, terminado esse intercâmbio, esse jovem voltando, como vai ser o reencontro com os pais? Vai ser tenso? Não, vai ser rápido, vai ser de alegria, né? Então, é basicamente a mesma coisa. Quando a gente vai desencarnar, a gente sofre um pouquinho, porque a apreensão diante da morte é normal, da questão da lei de conservação, mas é bem mais rápido essa perturbação. Exceto, agora sim, há casos e há casos, né? Tem muitos espíritos que são tio Patinhas, né? Muito avarentos, muito apegados ao dinheiro, à matéria, às sensualidades, né, que o mundo físico oferece. Então esse, para despertar do lado de lá, vai demorar um pouquinho. Apegado a pessoas, né, a obsessão em vida, né. Então há casos e há casos, né, mas os espíritos são bem claros aqui que a perturbação para reencarnar é bem maior. Então o jovem pode considerar essa viagem importante também, solene, séria para a sua vida. Sim, é o que Kardec pergunta na 340. É solene para o espírito um instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando sério e importante? E os espíritos vêm com a resposta maravilhosa. Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que decide afrontar. O livro dos espíritos é poesia pura, né? O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, né? Se você entra num navio e vai para o mar, você sabe que pode acontecer uma tempestade e o navio naufragar, né? Do mesmo jeito é o espírito, ele reencarna sabendo que aqui vai enfrentar provações, expiações. O mesmo se dará com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Ninguém conhece o futuro, só Deus, né? Então o jovem sabe o que vai estudar, ele tá viajando sabendo o que ele vai estudar lá, né? Mas não conhece as matérias, não conhece as disciplinas a fundo, né? Será que eu vou passar de ano? Né? Será que eu vou ser reprovado? Então, da mesma forma, pensa o espírito. Será que eu vou conseguir passar pelas provas dessa existência? Será que eu vou recuar diante dela? Será que eu vou suportar essa dor que está programada aqui para tal idade? Quando eu chegar nessa idade eu vou sofrer isso, essa dor aqui. Será que eu não vou me suicidar quando chegar nesse momento? Então o espírito encarna com todas essas dúvidas, com essa apreensão. Né? Não existe no livro O Céu e o Inferno da apreensão diante da morte, né? Eu acho que aqui seria da apreensão diante da vida, né? Da vida física. Eu acho que deve ser uma coisa semelhante. E a ansiedade, né? O frio na barriga antes da viagem. Será que esse jovem vai sentir? Questão 341. Na incerteza em que se vê enquanto as eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, dizem os espíritos. Então essa ansiedade que a gente tem aqui já vem de lá. É uma coisa nossa mesmo. De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte. Então a gente vem de lá para cá com frio na barriga, tremendo, ansiosos, do mesmo jeito que esse jovem, partindo para esse intercâmbio, também vai. Outra coisa que essa sequência de perguntas nos ensina. No aeroporto, trazendo para nossa analogia, no aeroporto, os amigos e os parentes desse jovem vêm junto com ele para se despedir? Naturalmente, mas vamos ver o que Kardec pergunta na 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida, né, do mundo incorpóreo lá. Como vem recebê-lo quando para lá volta? A gente vê isso em nosso lar, né? Quando uma pessoa da família de André Luiz vai reencarnar, né? É a senhora que acolheu ele na casa dele. Sim, é a senhora, né? Que o marido dela encarnou já um menino de 5 anos, né? Essa menina. Ela ia encarnar para ser mãe da neta dela. Da neta dela. É muito linda aquela parte. E a gente vê lá aquele como é? Elísias, né? Como é o nome daquele? Elísias, me fugiu agora o nome dele. Ele chora, né? Quando ela vai. Então, há também uma comoção lá. É como se o espírito estivesse morrendo, né? É uma morte para eles, né? De certa forma, é a mesma coisa daqui, só que o contrário. Então, é um prelúdio da ida, né? Para eles, da volta para a gente. Então,
os espíritos respondem, depende da esfera a que pertence. Lísias, lembramos, Lísias. Depende da esfera a que pertence. Se já está nas esferas que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento. Acho que é quando entra naquela câmara, né, da reencarnação lá, eles têm um negócio lá de uma câmara, né? Animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida em fora. Ou seja, se o jovem for maduro, né, trazendo para analogia agora, se o jovem for maduro, cultivou boas amizades, né, foi um bom filho, vem todo mundo, né, se despedir dele, é uma pessoa querida, né, enche o aeroporto de gente. Mas se foi um jovem vida louca, né, se for um vida louca, deu trabalho a todo mundo, foi aqueles que deu, né, vivia no conselho tutelar, vivia na delegacia, né, foi rebelde, então há grande chance de não vir ninguém, né, ou talvez só a mãe, né, porque a mãe é mãe, né. 343, quem ficou já é a última pergunta, são 14 questões, no instante passou, né, acho que vocês nunca têm estudado 14 questões do Livro dos Espíritos tão rápido, né, porque eu na hora lá, desenvolvendo, eu pensei, eu não vou só ler a pergunta e ler as respostas, não, todo mundo vai dormir, né? Então eu tive essa ideia de fazer essa comparação. Quem ficou lá no país deles, né? O jovem viajou, mas quem ficou lá, o pai, a mãe, os amigos, continua em comunicação com esse jovem que viajou para o intercâmbio? Continua, né? 343, os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão talvez os que vemos em sonho, né? Que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com semblantes desconhecidos, na verdade não são desconhecidos, é que a gente não lembra deles, né? Mas são nossos amigos, nossos parentes. E os espíritos respondem, muito frequentemente são, né? Eles vêm nos visitar, como ides visitar um encarcerado. Olha só o que os espíritos dizem. Então eles vêm nos visitar como se a gente estivesse numa penitenciária. Vamos lá visitar Rodrigo ali na terra, coitado, tá lá, encarnado num corpão grande, 130 quilos lá, o coitado, se arrastando no chão lá. Vamos visitar lá naquela penitenciária, então é isso, né? Então, só que trazendo para analogia seria o quê? Né? A visita aqui, na nossa realidade, um sonho, né? A gente encontra eles em sonhos, se não for um médium, né? Ostensivo, mas trazendo para analogia é aquele momento que a mãe liga, né? Lembranças, é. Então, aqui na nossa realidade seria... Então aqui na nossa realidade seriam os sonhos, as lembranças, como vocês falaram. Mas na analogia seria o momento que a mãe liga, né? Telefone, né? Ligação, um e-mail, um SMS, né? Trazendo para essa... O que vai visitar, exatamente. Então, meus irmãos, perceberam como o Livro dos Espíritos ele se aplica, né? A todos os pormenores da nossa vida, se a gente for analisar. Eu usei aqui o exemplo do jovem partindo para o intercâmbio, né? E se encaixou perfeitamente. Mas eu poderia ter usado aqui diversas formas de exemplo, né? Existem muitas maneiras da gente estudar essa obra divina, maravilhosa, que é esse livro da esperança, da regeneração da humanidade, que é o Livro dos Espíritos. Para finalizar, eu queria trazer aqui na 340, eu não quis ler na hora, mas vou ler agora. Já no início do questionário sobre o prelúdio da volta, os Espíritos dizem uma coisa sensacional que eu vou usar como a conclusão da nossa palestra. Eles dizem assim: preste atenção em cada palavra. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, né? A morte do corpo é eles renascerem lá. Você parou para pensar nisso? Ah, fulano desencarnou, ele está nascendo aqui de novo para a gente, né? A reencarnação é uma espécie de morte, né? Eu vou reencarnar, morrer para o mundo espiritual, né? Ou antes de exílio, de clausura. Nós estamos sepultados na matéria, né? Nos disse Emmanuel. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Todo mundo aqui sabe que vai morrer um dia, né? Eu sei, eu tenho certeza. Tá. Uma coisa que eu tenho certeza, eu acho que todo mundo pode ter essa certeza, né? Mas, como com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento exigido, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache claramente formada. A gravidez, né? A perturbação prolonga-se durante a gravidez. A aproximação do momento de reencarnar
sente uma espécie de agonia. Então nós estamos vindo para dentro de uma gaiola, para dentro de um corpo que nos aprisiona. Nossa essência não é essa, nós somos espíritos da criação. Aqui na Terra o céu é o limite, né? Quando a gente está lá, o universo é o limite. Então nós somos feitos para sermos livres, para viajar. Para quem gosta de viajar, aqui a gente tem sonho de ir ali, né, em outro país, Paris, né? Lá a gente tem sonhos de ir para outro planeta, conhecer outro planeta, é bem maior, outras galáxias, é bem melhor, né? Então é isso. Espero ter sido bem compreendido. Era basicamente essas as reflexões de hoje. Muita paz a todos nós.